Maravilha. Bom, amados, que maravilha estar com vocês hoje mais um dia de Verbo da Vida, de missões, um dia especial, onde nós celebramos tudo aquilo que foi feito por Deus através da vida do nosso bispo, apóstolo, Bud, mas também de todos os ministros que têm se doado, que têm se colocado à disposição, para que o Evangelho chegue até nós e a nossa vida seja de fato transformada. Mas não somente isso, mas que a gente possa ter acesso à vida eterna, um lugar celestial, um lugar maravilhoso, onde nós não merecíamos, onde de fato não era para nós, porque lá em Gênesis nós vemos que de fato o pecado, ele foi transpassado não, mas ele foi geracionado para todos nós, e de fato nós não merecíamos esse lugar, mas através do sacrifício de Jesus, pela obediência, pela fidelidade, Ele nos deu esse privilégio. Então nós celebramos tudo isso e mais do que nunca nós temos que nos colocar à disposição para entender o que de fato é missões, o que de fato é evangelismo, o que de fato é o reino de Deus, porque isso é algo que tem que ser factível, tem que ser visível em todos nós, em todas as nossas vidas. Então, antes de começarmos, eu queria só apenas pedir para que quem tiver do grupo de missões e do grupo de evangelismo se levante, por gentileza. Gostaria que você se colocasse de pé para mostrar para a igreja quem são vocês. Ok, amém, podem se assentar. É um privilégio vê-los, é um privilégio saber que existem pessoas que se importam, de fato com aqueles que estão lá fora, e que da mesma forma que nós recebemos e sabíamos que nós não merecíamos, eles também têm acesso a essa palavra. Eu gostaria de ler 2 Coríntios 6, nós vamos ler o versículos, na verdade 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, nós vamos ler os versículos 17 e 18, aí nós depois vamos ler mais um versículo e começar a ministração, amém? Então, 2 Coríntios 5, versículo 17, está dizendo assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Vamos lá também em 1 Pedro 2:9, diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é, diga comigo, cujo propósito é, aleluia, proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Li esses dois versículos primeiramente, antes de começarmos a nossa ministração, porque oramos para que um dia todos nós nos levantemos como ministério da reconciliação, como um ministério de evangelismo, pregando às nações, mas também pregando aos nossos vizinhos, pregando àqueles que estão ali fora, aqueles que estão nos canteiros aqui, que não possuem casas, aqueles das barracas, aqueles das comunidades, que nós estejamos de fato como ministros da reconciliação. E para que nós saibamos o que é ministro da reconciliação, o que é ser isso, nós vamos fazer um culto um pouco diferente hoje, É um culto talvez um pouco mais histórico, um culto um pouco mais através de fatos, de narrativas, do que vem a ser de fato missões, do que vem a ser de fato evangelismo, do que vem a ser de fato uma vida cristã. Porque de fato, antes de começarmos a falar sobre isso, eu quero falar o que não é uma vida cristã, o que não é uma vida no reino de Deus, ou apenas não é, se vocês puderem me permitir essa descrição. Então vamos lá, nós fomos transformados, nós estávamos nas trevas, aí Jesus veio, morreu, ressuscitou, nos ensinou um pouco mais,
nos deu toda a sua palavra, nos reconciliou com o Pai, e a Bíblia diz que nós agora somos ministros da reconciliação. Se somos ministros da reconciliação, nós não podemos ser agentes da desunião, ou agentes da desreconciliação, se essa palavra existe. Nós não podemos ser nenhum tipo de agente que separa as pessoas de Deus. E de fato, quando nós vamos olhar para as estatísticas, nós vamos ver que, de fato, algumas pessoas talvez não tenham sido transformadas, algumas pessoas, de fato, são simpatizantes do Evangelho, outras, de fato, estão tentando entrar na caminhada, mas vêm as dificuldades, vêm aquelas questões do mundo que nos abafam, e elas saem do caminho. Mas nós não podemos ser esses agentes. Então a igreja como um todo, ela não pode ser apenas um clube. Ela não pode ser um clube de investimento, onde eu venho aqui simplesmente para buscar os bens que eu desejo, para buscar aquilo que me falta. Isso é lícito e isso vai acontecer à medida que você adentra o Evangelho. Mas não é um clube de investimentos. Ou seja, eu venho aqui, eu semeio a minha oferta, eu colho, porque a colheita, ela de fato é uma regra, ela de fato é uma lei, e você vai colher, eu acredito, mas você nunca será tão próspero se você não executar a palavra de Deus. Nesse exato momento, eu conheço pessoas que nesse exato momento, elas têm dinheiro para desfrutar de estar em qualquer lugar que eles quisessem. E eu não estou brincando. Se elas quisessem estar em Paris agora, elas estariam. Tamanho dinheiro que tem, tamanha liberdade de tempo e liberdade geográfica que elas têm. Elas poderiam estar em Portugal, desfrutando agora de tudo que aquela terra oferece. Elas poderiam estar nos Estados Unidos. Elas poderiam estar na Rússia se quisessem, onde quisessem. Mas elas estão exatamente nesse momento, presas num quarto, por depressão, por não conhecerem a palavra de Deus que liberta, que tira todo espírito de medo. Elas estão nesse exato momento, não desfrutando do dinheiro que elas têm. Então, amados, se a nossa expectativa se colocar no dinheiro, infelizmente, eu preciso dizer, ou felizmente, eu preciso dizer, isso não vai lhe dar felicidade. Pode te suprir, pode te tirar de um peso, pode te dar um alívio, mas não vai te fazer feliz. De fato, a única coisa que pode nos fazer feliz é o Evangelho de Jesus. É o Espírito Santo habitando dentro de nós de uma forma tão genuína, que nós agora deixamos de ser aquelas pessoas que nós éramos, para viver o amor de Cristo. Se você olhar para Paulo, se você olhar para os discípulos, se você olhar para todos os que seguiam Jesus naquela época, eles não estavam ali, olha, agora eu tenho a melhor carruagem, e eu vou desfilar pelo reino de Roma, e todos agora vão querer vir para o Evangelho, porque eu tenho a melhor carruagem, os melhores cavalos, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Não. Eles deram as vidas deles. Eles entregaram de tal forma que alguns, por não se considerarem dignos a morrerem igual a Jesus Cristo, eles pediram para serem crucificados, ou de cabeça para baixo, ou em formato de X, em uma cruz de X, em madeiro, em outra posição. Outros foram decapitados, outros foram assolados pelo fogo. Muitos serviram de fato como tochas, iluminando as ruas de Roma. Esses são os nossos irmãos, que fizeram com que o Evangelho chegasse até nós nos dias de hoje. Então nós não podemos reduzir, irmãos, a apenas um momento de satisfação, porque Evangelho é vida, e vida contínua. Evangelho é muito mais do que os nossos próprios desejos. Evangelho é muito mais do que as nossas próprias mágoas, do que as nossas próprias dores. Talvez alguns estejam aqui
muito contra a sua própria vontade. Mas isso glorifica a Deus. Quando nós nos colocamos numa posição de submissão a Deus, quando nós nos colocamos numa posição de honra ao Senhor, acima de todas as coisas, quando nós entendemos que a nossa vida agora não é mais nossa, mas pertence a Ele, ao Altíssimo, aí houve transformação. Aí houve transformação. E ainda voltando ao que não é evangelho, é quando as nossas ações, elas vão ao desencontro daquilo que a Bíblia nos orienta, e nós vamos ver isso muito claramente. Então, meus irmãos, eu sei que eu falo isso toda vez que eu estou aqui, mas eu acho que é segurança para nós, isso é segurança para todos nós, que se os nossos negócios, por uma questão de os fins justificam os meios, eles estão de uma forma errada porque eu sou cristão e tudo posso naquele que me fortalece, porque eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso deixar de emitir uma nota, eu posso burlar uma nota porque o governo já tem muito. Se eu me coloco numa posição de escândalo ao meu irmão, se eu me coloco numa posição onde eu ajo como alguém que, ao invés de me aproximar o meu irmão a Deus, eu me coloco na forma de afastar, eu tenho que tomar um cuidado, porque a Bíblia diz que os escândalos virão, mas ai daqueles por quem os escândalos virão. Então, meus irmãos, nós temos que, de fato, entender o propósito do Senhor para aqueles que, de fato, se transformaram, que foram transformados pelo Evangelho e hoje estão aqui nessa casa para propagar o Evangelho de Cristo. E aí, meus irmãos, entendam, isso daqui não é uma briga, não é uma bronca, muito pelo contrário, isso daqui é amor para com todos nós, porque nós precisamos de fato entender, Jesus está voltando. Os sinais são nítidos de que Jesus está voltando. E onde nós estaremos quando o arrebatamento chegar? É algo que nós temos que pensar todos os dias. Onde eu estarei quando o arrebatamento chegar? Eu não sei se tem algum engenheiro ou matemático, eu sei que tem engenheiro aqui, mas não sei se tem algum matemático, aí me corrijam se eu estiver errado. Mas diz, ou eu ouvi, que qualquer tempo, qualquer número, qualquer valor dividido pelo infinito é zero. Tamanho é um infinito, infinito é infinito, não acaba. Então vai dar 0,000, então no arredondamento é considerado zero. Irmãos, nós temos aqui quanto tempo de vida? Talvez 80, 90, 100, 120? Não sei. Mas esse tempo, ele é praticamente zero frente à eternidade. Mas esse tempo, ele vai determinar onde você vai passar a eternidade. Zero tempo vai determinar onde você e eu vamos passar a eternidade. Então, não podemos falar, eu vou brincar por pouco tempo, eu vou brincar de ser crente por pouco tempo, eu vou brincar de evangelho por pouco tempo. Não. Eu preciso entender que a maior parte da minha vida não está aqui, mas está nos céus. A maior parte da minha vida, a maior parte da nossa vida, irmãos, está na eternidade. E aí, eu não sei se todos aqui compartilham da mesma fé, se todos aqui são cristãos. Caso não seja, terá o convite para você participar disso ao final. Mas eu queria falar um pouquinho dessa missão que atravessou séculos, atravessou eras, atravessou milênios, podemos dizer assim. E o tema dessa ministração hoje é Ide. Então, eu quero ilustrar aqui com um exemplo. E o exemplo, ele vai ser um tanto simples. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre gentílico. Não é gentil, né, os gentios daquela época. Não é gentil, alguém que faz um favor, uma caridade para o outro, é simpático. Mas o gentílico, ele expressa o lugar onde você nasceu. Então, por exemplo, quem nasceu na cidade de São Paulo é paulistano.
Quem nasceu no estado de São Paulo é paulista. Quem nasceu em Campinas, como eu, campineiro. Quem nasceu em Campina Grande, campinense, eu acho. Acho que é isso. E assim por diante, né? Esse é o gentílico, ou seja, é uma forma de expressar um lugar de onde você veio. E nós somos caracterizados por isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso também acontecendo naquela época, de uma forma um pouco diferente, mas sim. Fala assim, Jesus de Nazaré, ou Nazareno, né? Ele é usado frequentemente em alguns versículos, não precisa abrir lá, mas eu vou citar, depois você pode olhar. Mateus 2, 23, Marcos 1, 24, Lucas 3, 34, João 18, 5, Atos 2, 22. Existia uma forma de mostrar de onde Jesus havia vindo. Isso tem todo um contexto histórico, cultural, também profético, mas de fato eu quero me colocar única e exclusivamente nesse termo nazareno. Curiosamente, Nazaré era uma cidade pequena e desprezada, como está lá em João 1, 46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Gentílico mais comum atribuído a ele no dia a dia, ou seja, era a forma mais comum que chamavam ele, Jesus de Nazaré. Também ele era chamado de Galileu. Em Mateus 26, 69, Pedro é acusado de ser discípulo desse Galileu. Então, o lugar de onde a pessoa estava era uma forma também de reconhecer aquela pessoa. E também para que facilitasse, não pelo sobrenome, né, porque eu também não sei se existia isso naquela época, mas pela localidade ou por alguma característica daquela pessoa. Ele também era judeu, um sentido mais amplo aí de reconhecermos, quase gentílico talvez, mas ele é usado pelos romanos e pelos magos do Oriente. Ele é reconhecido como rei dos judeus. Está lá em Mateus 2, 2, está lá em João 19, 19. Então podemos ver que ao longo da história, nós temos características ou formas de se colocar, chamar alguém conforme a região onde ele estava, conforme o que ele representava. Mas hoje nós vamos falar sobre Atos 11, 26, e aí eu gostaria que você abrisse lá comigo. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. Irmãos, esse é um momento de alegria. Exortação significa chamar para perto, porque Deus nos ama e Deus corrige ou exorta aqueles que o amam, aqueles que Ele ama, na verdade. E de fato isso é amor de Deus para com todos nós, porque a palavra está para se cumprir, de uma forma ainda mais plena, e a totalidade dela está por vir. A totalidade das profecias, ou seja, Jesus está voltando. Quando nós fazemos a nossa ceia, nós fazemos em memória dele, até que ele venha. Então, nós lemos a palavra até que ele venha, e nós obedecemos a palavra até que ele venha. Então, Atos 11, 26, está escrito assim: e tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia, e aconteceu que por um ano inteiro, eles se reuniram com a igreja, e ensinaram muitas pessoas, e os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. O que nós hoje reconhecemos, e nós nos reconhecemos como cristãos, é algo que aconteceu pela primeira vez, pelo menos registrado aqui na palavra, em Antioquia. Antioquia, depois a gente vai falar um pouco do contexto de Antioquia, mas essa expressão cristão, ela aparece mais 2 outras vezes no Novo Testamento. Em Atos 26, 28, Agripa diz a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. 1 Pedro 4,16 diz assim: mas, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. De fato, nós temos aprendido nessa casa também que o único sofrimento que seria lícito, digamos assim, aceitável, é o sofrimento por Cristo Jesus. Aquele sofrimento que você vai seguir única e estritamente o que Cristo diz, e as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te prender, as pessoas vão te humilhar talvez, vão dizer mentiras,
contra você, mas você vai seguir única e exclusivamente o que Jesus diz, e você não vai se curvar a esse mundo. E o que essa palavra cristão queria dizer desde o início? Nós temos aqui a forma, de expressão aqui, ungido, Messias, mais o sufixo, então nós falamos do gentílico, campineiro, osasquense, tem um sufixo ali. Aqui o sufixo é ianos, ianos, que significa pertencente a, seguidor de. Assim, literalmente, os de Cristo, ou os seguidores de Cristo. E o valor histórico do sufixo, ele era usado no Império Romano para dizer sobre partidários. Eu não quero entrar no ramo político aqui, ou nas coisas, mas tem os bolsonaristas, os lulistas, Aqui nós temos os cristãos, os que são do partido de Cristo, aqueles que são do partido do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que nos criou, aquele que nos colocou aqui para servi-lo. Então, cristãos é aquele que pertence, aquele que segue, aquele que é partidário de Cristo. Só que nessa época, meus irmãos, isso não era usado de uma forma tão boa. Eu sei que hoje também não, em pleno ano atual, em plena era atual que nós estamos, em muitos países ainda, os nossos irmãos são mortos por causa do Evangelho. Em muitos lugares você não pode falar que você é cristão, ou você não pode fazer o outro se converter, porque isso é um crime grave, passível de morte. Mas naquela época, hoje nós na verdade temos uma liberdade muito maior, temos desfrutado dessa liberdade, mas naquela época, isso começou de uma forma pejorativa. São aqueles que não seguem a César, são aqueles perturbadores, são aqueles arruaceiros, são aqueles que deturpam o ambiente, são aqueles que são estranhos. Então, cristão, ele começou sendo usado de uma forma pejorativa a nós. Alguns dizem até que são como pequenos cristos, ou os cristãozinhos, Mas, de fato, aqueles que estavam diante daquela sociedade, servindo a Jesus, eles eram caracterizados de alguma forma. Mas eles seguiam. Tudo isso eu estou dizendo não somente para nós darmos um contexto histórico, mas para que nós entendamos de uma vez por todas, meus irmãos, os nossos amigos, irmãos, os nossos antecessores, eles, de fato, eles entenderam que aquilo era verdade. E não podia ser mentira, porque quem morreria por uma mentira? Quem morreria por algo que não é real? Quem entregaria aqui sua vida? Digamos que você diga, que você hoje crie uma doutrina, ou que crie uma imagem. Se alguém te confrontar naquela imagem, que ela não é verdadeira, você morreria por isso? Os nossos irmãos, eles entregaram as vidas deles por uma verdade, que essa verdade chegou até nós até os dias de hoje. E talvez esse tema tenha se popularizado naquela época, porque Antioquia era o terceiro maior polo econômico, maior polo cosmopolita de Roma, ali da região de Roma. Então, a gente vê que tinha Roma, tinha Alexandria, se eu não me engano, e depois tinha Antioquia. Então, é óbvio que quando algo surge, uma modinha surge num grande centro, o que acontece? Todo o restante do país começa a fazer aquela modinha. Hoje muito mais com as redes sociais, TikTok, Facebook eu sei que é da minha época, mas o Instagram, etc, etc, etc. Então naquela época, por estar num polo muito grande, cosmopolita, onde vários negócios eram feitos lá, muitas pessoas viajavam para lá, era uma cidade muito movimentada, aquele lugar propagou esse termo, pode ter propagado esse termo para até chegar hoje e nós nos considerarmos com orgulho como cristãos, apesar de muitos ainda dizerem isso de uma forma pejorativa.
E eu quero avançar um pouquinho mais em relação a isso. Nós vamos falar um pouquinho das referências bíblicas, históricas também. Então, aproximadamente no ano de 44 depois de Cristo, em Antioquia da Síria, está lá em Atos 11, 26, como nós lemos, é a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos. Havia uma implicação sobre isso, seria que havia algo tão visível e distinto no modo de vida e fé deles, que era impossível eles serem classificados como todos os demais daquela época. Então, as pessoas começaram a classificar aquelas pessoas como cristãos, porque seguiam a Cristo. E ali existiam judeus e gentios unidos em uma mesma comunidade, agora uma comunidade cristã, como a Igreja do Senhor. Por volta de 50 e 60 depois de Cristo, vem a expansão missionária de Paulo. O termo começa a circular entre as cidades do Império Romano. Em Atos 26, 28, Agripa usa cristão, provavelmente com um tom irônico, talvez, como quem diz, você quer que eu me torne um desses tais cristãos? Quase você me convence a ser um desses cristãos? Ou seja, aqui ainda era usado talvez mais como um apelido externo, como um chamado externo, do que de fato a própria igreja te chamando como cristão. Em 60, 64 depois de Cristo, existe uma perseguição em Roma. Quem governava Roma era Nero. E aí o historiador Tácito relata que Nero, após o incêndio de Roma, de 64 depois de Cristo, ele culpa os cristiani, ou os cristãos, por aquele incêndio, injustamente, e os cristãos passam a ser perseguidos. Aqui o termo já era conhecido pela sociedade romana, e ele identificava um grupo como uma seita, como um grupo religioso à parte. Ser chamado cristão era visto como separado do judaísmo, e também como separado de Roma. E entenda que aqueles que eram romanos, eles eram protegidos, porque eles cultuavam ao imperador. Os judeus, por acordos históricos, eles tinham uma proteção para professar a sua própria fé no seu próprio Deus. Tinham as restrições, mas eles tinham uma imunidade. Então eles não seriam presos se eles proclamassem ou professassem a sua própria fé. Mas os cristãos, eles estavam num terceiro grupo. Eles estavam num grupo onde não tinham privilégios, eles não tinham essa liberdade, então eles eram perseguidos, eles eram de fato pressionados. Por volta de 62 a 65 depois de Cristo, a primeira carta de Pedro, 1 Pedro 4,16 diz: se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus neste nome. Então o termo era usado agora de dentro para fora, da igreja para fora, ela se denominando sim, nós somos seguidores de Cristo, nós somos partidários de Cristo, nós seguimos o exemplo do Senhor. Por volta de 90 a 100 depois de Cristo, escritores romanos e judeus como Suetônio, se eu estiver errado, Wilson, me corrija, por favor. Ele escreve Vida de Cláudio, Vida de Nero, e menciona os cristiani, ou cristãos. Plínio, o jovem, ele descreve os cristãos como, olha isso, pessoas que se reúnem em dia fixo antes do amanhecer. Tudo bem, nós estamos nos reunindo aqui para cultuar ao Senhor, para cantar hinos a Cristo como a um Deus. Isso, entenda que é um escritor daquela época falando. Então Plínio o jovem, ele diz, eles se reúnem e cantam hinos a Cristo como a um Deus. Ele não entendia aquilo. E é interessante que ele fala o seguinte: esse povo, esses cristãos, eles juram não cometer crimes, roubos, adultérios e nem fraudes. Nós não estamos falando aqui da Bíblia, relatando isso como algo falando de si mesmo. Nós temos alguém que é um escritor daquela época, que não entendia quem era Jesus. Ele diz assim, cantam hinos a Cristo como a um Deus. Ele não era convertido, ele não entendia quem era Cristo, mas ele diz, essas pessoas, elas juram não cometer crimes, roubos, adultérios
e nem fraudes. Os inimigos do Evangelho, eles reconheciam o bom caráter do cristão. Esse termo nos acompanha até os dias de hoje, meus irmãos. Portanto, em cada passo que nós demos, a sociedade, ela está nos olhando como cristãos. Se você não tiver vergonha de falar que você é crente, de que você acredita num ser superior, num ser maior, que é criador de todas as coisas, de que Ele enviou a Jesus para nos perdoar e nos deu a vida eterna, e como consequência de toda essa salvação, nós hoje podemos ter saúde, prosperidade, segurança, bênçãos e comunhão para com os outros. A Bíblia diz: não se envergonhem do Evangelho. Então, se você de fato não tem nenhum receio de dizer que você é cristão, a sociedade, ela precisa nos olhar da mesma forma que Plínio o jovem descreveu essa comunidade, como pessoas que, de fato, elas prometem não cometer crimes. Podemos errar, mas Deus está lá para nos perdoar no nome de Jesus. Mas lembrem-se, não é errar e ficar no erro, é errar e se arrepender. Quem estava aqui na última ministração que eu estive, lembrou que pedir perdão, né? Você se arrepender é uma meia volta, e você sai daquele caminho que você estava indo para tomar outro caminho. E nós temos aqui então algo bem interessante. Cristãos, é o nosso compromisso mostrar para a sociedade que nós não fraudamos, que nós não adulteramos, que nós mesmo nas mais intensas provas nós não caímos. E se caímos, não vamos permanecer nesse erro. Nós pediremos perdão, nos arrependeremos, e Deus é fiel para fazer isso. E aí, a fé em Cristo como Messias, crer que Jesus é o ungido, é aquele que veio para nos libertar, o Senhor ressuscitado, que distinguia tantas pessoas dos judeus e dos romanos e de todos os povos da terra, ela de fato é algo que precisa estar reluzente em nós. Não precisa abrir, que eu vou dar uma acelerada agora. Em Atos 2:36 diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa disto: Deus fez deste Jesus, a quem vocês crucificastes, Senhor e Cristo. Romanos 10:19 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ou seja, Ele domina agora sobre nós, Ele manda em nós, Ele tem domínio, toda autoridade, e em teu coração creres que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Em 1 Coríntios 12:3, portanto, eu vos declaro que ninguém que esteja falando pelo Espírito de Deus afirma: Jesus seja maldito, ou em algumas versões, anátema. Bem como ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Nesses 3 textos, nós vemos a confissão pública de que Jesus é o nosso Senhor. É algo que não pode ficar apenas intrínseco a nós, isso precisa refletir na sociedade. E é interessante que isso tudo está ligado ao testemunho. Essa palavra testemunho, no grego, ela vem de martyrion, e é a identidade cristã desde os princípios do século. É uma adoração exclusiva a Cristo. Os romanos acusavam os cristãos de ateísmo, veja só, porque eles não adoravam ao imperador e aos seus deuses. Plínio, voltando ao Plínio, o jovem, pacato cidadão aqui, confirma que eles cantavam hinos a Cristo como um Deus, e isso o tornava alvo de perseguição, pois eles não cultuavam ou cantavam hinos ao imperador ou aos deuses daquela época, do panteão. A vida comunitária era distinta, as reuniões eram regulares. Atos 2:42, Hebreus 10:25 vai mostrar isso. Os cristãos se uniam
para adorar ao Senhor, para cultuá-lo e para aprender mais sobre Ele. A fraternidade entre as etnias, classes de gêneros era única, porque agora era a igreja do Senhor. Isso está lá em Gênesis 3:28. E a partilha e o cuidado mútuo era uma realidade. Isso você pode ver em Atos 4, do 32 ao 35. Nós vamos avançar. A ética e a pureza de vida era algo notável, como nós vimos Plínio falando. São pessoas que elas se prontificam a não pecar, a não corromper, a não ser corrompidos, a não fraudarem, a não cometerem crimes, adultérios. Imagina frente a uma sociedade romana onde que os cultos a alguns deuses envolvia o sexo. Sacerdotisas eram colocadas em templos e serviam a homens como adoração a Deus. E aqui nós temos os cristãos dizendo: não, eu serei monogâmico, eu não trairei a minha esposa, eu não cometerei atos que irão contra o meu Deus, que irão defraudar, que irão corromper ao meu Senhor, e nem a minha família. Com o tempo, esse nome cristão, ele se tornou um sinônimo de bom caráter. Ele se tornou um sinônimo de pessoas que, mesmo que a sociedade não entendia, eles reconheciam que eram pessoas que faziam a coisa certa. Nós falamos um pouquinho da identidade. Eu vou avançar aqui das reuniões e cultos, eu não vou me ater nisso que a gente já falou, a vida comunitária, a relação com o Estado e as perseguições, os testemunhos externos. E aí, sim, eu quero só colocar um pouco mais aqui, porque Tácito fala dos cristãos perseguidos por Nero, né? Ele fala que eles são acusados, né? Eles são perseguidos. Suetônio também chamam de uma nova superstição, e é maléfica, porque era contra aquilo tudo que ele acreditava. E os cristãos, eles viviam uma vida cotidiana comum, não eram super-heróis, eram artesãos, eram escravos, servos, comerciantes. Eles viviam no meio da sociedade, mas com um princípio que os distinguiam. A Bíblia diz: se você é servo, sirva ao teu Senhor como a Cristo. Se você é Senhor, cuida do teu servo. Hoje não temos mais isso, mas o conceito de identidade ético fica. Eram minoria, muitas vezes alvo de difamação. Eles eram acusados de canibalismo por causa da ceia, de comer o corpo de Cristo e tomar o sangue do Senhor. Eles não entendiam e acusavam-nos de toda sorte de maledicências. E também eram acusados de incesto, porque nós dizemos para nossa esposa, irmã, nossa esposa diz para mim, irmãos, e nós nos relacionamos. Mas tudo isso fazia com que nada os abalasse, e a fé seguia até hoje. Alguns aspectos comuns, aqui eu vou rapidamente ler. Então, a religião na época, no cidadão romano, era o politeísmo. Eles acreditavam em vários deuses e também no culto imperial, enquanto o cristão, um único Senhor. O local de culto era em templos públicos do romano, altares domésticos, rituais oficiais, festas e honras aos deuses. Os cristãos em casas particulares, depois catacumbas, depois vieram reuniões simples, leitura das escrituras, oração, cânticos, ceia do Senhor. A ética sexual. A cultura marcada por prostituição era uma marca do cidadão romano. Adultério tolerado, sobretudo para os homens. A pederastia também era algo muito comum. E as práticas sexuais ligadas aos cultos. Já o cristão valorizava a castidade, a fidelidade conjugal, a rejeição da imoralidade sexual, o casamento visto como sagrado. A famílias e filhos, o infanticídio e o aborto no Império Romano, ele era muito comum. Um pai poderia negar o seu filho, ele poderia abandonar ou até mesmo matar, principalmente as meninas. Mas o cristão, ele havia condenação do infanticídio e do aborto. Um escritor chamado Didache, ou Didaquê, ele diz sobre isso, ele relata sobre isso.
A valorização da vida é desde a concepção. E os cristãos muitas vezes adotavam as crianças abandonadas pelos romanos. E assim a gente segue um pouco do contraste do que eram os demais. E os cristãos ainda continuavam defendendo a sua fé, mesmo em um contexto desfavorável. Tertuliano, o autor de Apologeticum, ele tem a célebre frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Irmãos, nós estamos aqui semeados como igreja, porque mártires lá atrás deram a sua vida como semente para que nós hoje possamos desfrutar do Evangelho do Senhor. Não vamos reduzir isso a apenas um carro novo. Não vamos reduzir isso a apenas uma veste. Há tesouros que a traça corrói, a ferrugem come. Isso é lícito, mas não é a redução do Evangelho. O Evangelho é a semente que vai frutificar em igrejas. A semente financeira também, mas a semente de vidas de pessoas que não se curvam ao sistema desse mundo e vivem a Cristo. Justino Marte, um filósofo convertido, escreveu a Apologia e Diálogo com Trifão. Ele defendia que o cristianismo é a verdadeira filosofia e que Jesus é o Logos eterno. Mostrava a racionalidade da fé e explicava a ceia do Senhor para desfazer as acusações de canibalismo. Quantos de nós estamos desfazendo as acusações que a sociedade faz contra nós? Somos apologistas, ou seja, defendemos o Evangelho. Orígenes, no ano de 185 a 254 depois de Cristo, por volta dessa data, escreveu contra Celso, refutando críticas de um filósofo pagão. Defendendo o Evangelho, ele mostrou que o cristianismo não era superstição, mas a fé enraizada nas Escrituras. Atenágoras de Atenas, autor de Pedido dos Cristãos, ele dirigido ao imperador, ele explicava que os cristãos eram inocentes das acusações e viviam em pureza. Que testemunho maravilhoso! E como essa preciosa palavra e as Santas Escrituras chegaram até nós. A prática do ID, a missão e expansão da fé, o ide por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e aqueles que crerem será salvo. A evangelização no cotidiano, meus irmãos, cada cristão era um missionário no lugar onde vivia. Nós somos assim, nós devemos ser assim. Seja escravos, soldados, comerciantes, viajantes levavam o Evangelho a novas cidades. Não havia profissionais da missão naquela época, porque todos aqueles que se convertiam, eles tinham o dever, por uma questão moral, de falar: o que eu vivo hoje, eu quero que o outro viva. A pregação era pública, nas praças, mercados e sinagogas. Os cristãos anunciavam a fé, conforme Paulo, em Atos 17, ele ministrou em Atenas. Isso muitas vezes resultava em debates e até mesmo perseguições. A caridade era um meio de evangelização. O cuidado com os pobres, as viúvas, os órfãos e os doentes eram um testemunho poderoso do amor de Cristo. A expansão geográfica. No século I, o Evangelho alcança Roma, Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipos. No século II, as comunidades se espalham pela Ásia Menor, norte da África, Gália, na França e Espanha. Já no século III, já está presente em quase todo o Império Romano e além da Mesopotâmia e Índia. O martírio era um testemunho, era uma prova de que aquelas pessoas estavam falando a verdade, a ponto de entregarem a vida confiando na vida eterna, muito além do que essa vida ínfima, que nós podemos considerar como zero diante da eternidade. O martírio não era visto como derrota, mas como a proclamação de fé. Era um testemunho da minha fé. Se hoje eu tenho fé para orar por uma cura, será que eu tenho fé
para dar a minha vida para provar que o Evangelho é verdadeiro? Muitos pagãos se convertiam ao ver a coragem dos cristãos diante da morte, como uma pessoa chamada Policarpo de Esmirna e Perpétua Felicidade. Eu tinha uma tia que chamava Encarnação, mas aqui é melhor o nome, Perpétua e Felicidade. No século III, elas vinham testemunho e elas se convertiam. O ensino e a formação das pessoas, existia uma coisa chamada catecumenato, talvez depois veio a catequese, mas é um sistema de discipulado para preparar novos convertidos antes do batismo. Nós temos isso aqui na igreja. A transmissão da fé era profunda, ligada à Escritura e ao testemunho verdadeiro. No século I a III, houve lá o ponto de partida. Em Jerusalém, por volta de 30 depois de Cristo, Pentecostes, testemunho bíblico em Judeia, na Samaria, na Síria, Ásia Menor, Turquia atual, a Grécia, Atenas, Roma, e Paulo vira prisioneiro. E ele vira prisioneiro e prega a Roma. Assim, nós vemos também que o conceito de toda a terra naquela época era muito diferente do de hoje. Talvez fosse ali onde o Império Romano alcançasse, onde eles tinham visibilidade, mas a palavra diz que o Evangelho chegou a toda a terra, não a toda criatura, mas a toda a terra. Então todos tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, assim como nós também temos que dar a oportunidade de que todos conheçam o Evangelho. E aí eu vou correr aqui para a gente poder finalizar, mas se a gente puder olhar para um pequeno termo escatológico, o mandato de Jesus de fazer discípulos a todas as nações, ele dá uma progressão de Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra, e depois vem que diz: e quando esse evangelho for pregado, virá o fim. Eu sei aqui, o Wallace, não se trema aí na cadeira, eu sei no contexto escatológico que está dizendo aqui, eu sei que nós cremos de fato em um termo em relação a isso, e isso virá depois, de que várias coisas aconteçam, como a tribulação e etc, depois virá o fim, mas de fato o Evangelho ele precisa, a tempo e fora de tempo, ser pregado. Quando nós avançamos para a Idade Média, meus irmãos, existiam as missões centradas em monges missionários, como Patrício da Irlanda, Bonifácio na Germânia, Cirilo, Metódio, entre outros eslavos. O ID era entendido para civilizar e cristianizar também os povos bárbaros, então eles iam até lugares onde eles poderiam ser mortos de fato, para pregar uma palavra. E aí vem a reforma protestante, e eu já vou finalizando daqui um pouquinho, mas 3 minutinhos. E a reforma protestante, ela tem um foco inicial na Europa, onde cria-se o berço do protestantismo, aquilo que nós hoje estamos pregando, aquilo que hoje nós estamos vivendo. E ao longo dos séculos, as guerras, a fome, tudo aquilo que ocorreu com a Europa, eles abrirem as portas para coisas que não deveriam ter feito essa abertura, criam um esfriamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Missões, a Europa, a história reescrita pela palavra da fé e o amor. Para vocês terem uma ideia, a França tem apenas 1,8% da sua população protestante cristã. Portugal, 1,1%. Estou dizendo protestante, católicos, me perdoem, eu quero especificamente falar sobre o protestantismo. A Suíça, em torno de 20% a 25%. Uau, que número! Suíça foi um maravilhoso país cristão, mas hoje, muitos são só nominais e não frequentam igrejas. A Alemanha, 33% protestantes, porém,
são nominais, no censo eles colocam que são protestantes, que afirmam de fato ser cristãos evangélicos, apenas 2%. A Itália, 0,6%, menos de 1%. A Grécia, 0,1%. A Polônia, 1%. A Romênia, 1%. E lá tem uma presença forte da igreja ortodoxa, mas também de ciganos. A Romênia é um lugar onde os ciganos moram, habitam de uma forma muito forte lá. Tem uma comunidade cigana gigantesca. E os ciganos é um dos povos menos alcançados na face da terra. A Macedônia do Norte, menos de 0,5%. A Lituânia, aproximadamente 0,5%, 0,5%. A Letônia, um dos maiores percentuais, 16,6%. A República Tcheca, 1%, porém, é o país que se orgulha de ser o país mais ateu da Europa. A Estônia, 9% de protestantes, mas a maioria não praticante. Esoterismo, a cegueira da palavra habita de uma forma terrível nesses povos. E aí, meus irmãos, eu peço só mais uns minutinhos. Passei 1 minuto, mas eu quero mostrar algo para a gente poder seguir. Diogo, se puder ir colocando as fotos. Não sei se todos sabem, mas quando começou a guerra na Ucrânia, e o pastor Janduí pediu para darmos esse testemunho também a vocês. Quando começou a guerra na Ucrânia, essa igreja, essa casa, nos enviou à Polônia, na fronteira com a Ucrânia. E nós estávamos lá, pode deixar na primeira, por favor? E nós estávamos lá, representando essa casa, representando vocês. Eu sou muito grato porque vocês se uniram em nos enviar para lá. E nós vimos uma realidade assombrosa, meus irmãos. Uma realidade onde as pessoas, elas tinham inúmeras superstições, mesmo algumas se dizendo cristãs. Como, por exemplo, na Páscoa, não pode fazer bolo, não pode cortar o cabelo, na Páscoa, não pode cortar porque não cresce. Nunca tinha ouvido isso, mas ok. Então nós estávamos lá na Páscoa, eles não cortem o cabelo. Toda vez que eles torciam por algo, eles faziam assim. É isso, vai. Um povo extremamente supersticioso, que de fato estava deixando aquela fé em Cristo Jesus, a fé que move montanhas, que pode mover problemas, a fé na autoridade do nome de Jesus, fazer todas as coisas de lado, para reconhecer símbolos religiosos. Nós vimos, em muitos casos, as pessoas se apegarem a tradições religiosas e pouco a palavra do Senhor. Você crê em Deus? Creio. Mas como você crê em Deus? Ele é Deus. Você conhece o sacrifício de Jesus? Não sei. Você sabe o que Jesus veio fazer por você? Não sei. Mas o que você faz? Estou torcendo para ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas como? Eles não sabem como, meus irmãos. Porque como entenderão se não há quem pregue? E aqui, eu quero mostrar esse Yahor. É Yahor, Gisele? Yahor, o nome dele? Yahora. Um menino, esse daqui era um dos mais levados lá, mas me surpreendeu muito. Porque o mais levado de todos, se você dissesse não, ele obedecia. Impressionante. E o que nós fazíamos lá? Nós estávamos ali. Pode passar a próxima. Nós ficamos uma parte do tempo cuidando das crianças. E muitas das vezes era fazer com que essas crianças conhecessem o amor de Cristo através do nosso dia a dia. Mas não só. Para fazer com que elas não pensassem nos pais delas que estavam na guerra, na frente de batalha. Nesse momento, nessa caminhada, sorrindo, elas se divertindo, elas não sabiam ainda se o pai delas estava vivo. Muitas delas estavam sem notícias dos pais há dias, porque os pais estavam servindo a nação.
E nós precisávamos ali ser cristãos com elas, chorar com os que choram, mas nos alegrar com os que se alegram. E elas dia após dia iam conhecendo o Evangelho de Cristo. Pode passar mais uma, por favor? A comunicação. Gisele aqui, falando em português, e o nome dela? Lina. A Lina falando em ucraniano. Né? Os dedinhos ali fazem toda a diferença. O inglês ali ajudava muito, mas nem sempre. E aqui a comunicação tinha que ser de uma... Gente, é difícil você estar num lugar onde você não conhece o idioma. E ali nós estávamos onde a gente era todos os dias ouvindo ucraniano, polonês, inglês e português. Imagina a confusão, Babel ali, né? O que eu estou ouvindo, não sei. Meu Deus, me ajuda. Mas mesmo dentro dessa dificuldade cansa, né? Se você já teve em alguns países por bastante tempo tentando ouvir ou falar um outro idioma, cansa. Você tinha que estar ali demonstrando o amor. Pode passar o outro. Essas crianças, elas chamam muita atenção porque elas tinham amor pela nação. Muitas vezes, talvez assim como nós não temos pelo Evangelho de Cristo. Muitas delas voltaram para a Ucrânia, para lugares onde estavam sendo bombardeados. Essa menina, a Nástia, ela na época acho que tinha 17 anos, 18 anos. Ela voltou e ainda volta várias vezes para a casa dela, onde ela quase foi morta pelo exército russo. E ela volta porque ela diz: a palavra de Deus que me salvou precisa salvar o meu povo. Irmãos, ela mora numa cidade, só para contextualizar, a cidade foi bombardeada, e por mais que as notícias na TV, ela diz que eles não estão matando civis. Não é verdade. A cidade onde ela mora foi muito bombardeada. E chegou um momento onde que ela ouve os tanques de guerra chegarem até próximo à casa dela. Elas vão para dentro do banheiro, ela e a mãe dela. Elas são cristãs, tá? Elas fizeram rema, inclusive, na Ucrânia. E elas começam a entregar a vida para Jesus. Entregar, de fato, a alma dela, o espírito, dizendo: morremos, acabou. Senhor, nos receba em paz. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Nós vamos agora falecer, nós vamos morrer. E aqueles soldados ao redor da casa dela começam a metralhar a casa. E elas no banheiro, e orando: acabou, nós vamos estar com Cristo, onde é infinitamente melhor vivemos. E mesmo passando por uma experiência traumática dessa, a fé continuava no coração delas. E num determinado momento elas ouvem a porta, a maçaneta da porta tentando abrir. Isso tudo para, e elas ouvem os tanques de guerra seguindo adiante. Elas são sobreviventes de guerra, porque elas estavam orando e Deus as protegeu. O ministério conseguiu fazer ligação com ela até a base onde nós estávamos. Elas foram para lá, e mesmo vivendo esse trauma todo, de meses em meses, ela volta para a casa dela para ministrar o Evangelho de Deus aos vizinhos e à família dela, porque a família dela ainda não conhece o Senhor. Pode passar o próximo. Pessoas que se conectam com a gente de uma forma inesperada. Esse rapaz é um jogador de futebol. Ele jogou na Ucrânia e foi uma grande figura na Ucrânia, um grande jogador de futebol. E ele foi até lá, ele conheceu o projeto, já esteve na Verbo da Vida aqui no Brasil também em alguns momentos, conheceu o projeto e foi lá, fez doações. E as crianças também, e os adultos foram lá falando: nossa, uma pessoa que nós víamos jogar, que nós gostávamos, está aqui conosco. Entenda, pode ser simples, mas isso fazia com que elas não pensassem na morte dos pais. Pode passar? E conhecessem o amor de Cristo. Momentos de oração, e todas as vezes nós sabemos que o mais importante de tudo é a oração. Qualquer missionário que você vai perguntar o que você precisa, a primeira coisa ele vai falar: oração. Ore por mim. Depois ele vai falar das necessidades econômicas, financeiras, materiais. A oração nos mantém de pé. Aqui, reuniões periódicas e também reuniões com o povo. Davi Feijoli,
um ministro dessa casa itinerante, muito usado no ministério de cura. Teve uma situação que uma senhora estava enferma, nós não estávamos conseguindo curá-la através da palavra. Mandei mensagem para ele, liguei para Davi Feijoli, ele fez uma conferência conosco, a senhora foi curada. Ela foi curada pela palavra do Senhor, e ela não era cristã, e ela dizia: eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou sentindo. Gente, para quem não sabe, as pessoas sentem algo muito específico no ministério do Davi Feijoli. Mas aqui é interessante porque a gente já conhece, a gente viu vídeos, pode ser que a gente reproduza lá uma pessoa que nunca ouviu falar dele e não conhece o Evangelho, tendo as mesmas reações físicas. É impressionante. Pode passar? Aqui, quero só também deixar honra também a esses pastores, casal de pastores. Eles são pastores da Verbo da Vida na Suíça, e eles iniciaram esse projeto na Polônia, com grande amor. Pode passar, Michel e Sueli. Aqui, esse senhor, ele é médico na Ucrânia, e ele teve o privilégio, a bandeira está errada aqui, tá só o inverso, mas é o Josi, que é o neto do Camembert. Esse senhor, ele é médico lá, ele não poderia ter saído, ele conseguiu uma autorização para vir para o aniversário da filha dele. E a gente perguntando para ele, né, olha, nós sabemos que você poderia estar na sua casa agora, está comemorando o aniversário da tua filha em outro lugar, e ele preferiu estar num lugar simples conosco, comemorando o aniversário de 15 anos da filha dele. E ele disse assim: não haveria melhor lugar para eu estar, passando essa data com a minha família, que são vocês. Evangelho é ser família, é ser um para com o outro, um para com o outro. Pode passar e a gente já vai encerrando. Orações em praça pública. A filha desse senhor estava enferma, ele não tinha dinheiro para o tratamento. Nós oramos ali também, nos compadecemos dele e oramos. Também fizemos algumas ações na praça, também de percepção de terreno. Pode passar. Aqui, depois da Páscoa, tá? Cortaram o cabelo. Nós também deixávamos com que ele é um ucraniano, com que eles pudessem mostrar suas habilidades, por mais medo que a minha esposa estava nesse momento, de cortar toda a franja dela, e não saber falar, não corta a franja, e ele cortando, não corta a franja, e ele cortando. Era dar a eles a oportunidade deles se sentirem úteis, e deles também praticarem o seu ofício, né? Para que nós pudéssemos também honrá-los. Eles não tinham dinheiro, gente, eles saíram de um lugar em guerra. Pode passar. Momentos de oração entre povos. Nós vemos aqui pessoas que estão na Suíça, pessoas no Brasil e pessoas da Ucrânia orando juntas. Isso é Evangelho, isso é o povo de Deus. Pode passar. E aqui fica a gratidão da nossa amiguinha. A mãe dela, ela ficou 3 dias no quarto sem sair com as crianças, pensando que nós éramos traficantes de pessoas, de tráfico humano, porque lá isso é muito comum. Eles vivem isso e eles têm muito medo. E eles falaram: por que alguém vem do Brasil até aqui para cuidar da gente sem cobrar nada? E eles ficaram 3 dias lá presos, como se eles vão querer meus filhos, eles vão me cobrar, vão querer me levar para prostituição, enfim, até que ela confiou em nós. E um dia ela me perguntou: por que vocês estão aqui? E aí eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela, de falar que nós não estamos ali porque somos bons, mas porque Cristo nos amou. E a gratidão dessa criança é por estarmos com ela, por estarmos ali. Ela era muito grata por estarmos de fato cuidando deles. Pode passar e a gente já vai encerrar. Momentos de gratidão dessas pessoas. Essa mulher era a que estava doente e foi curada quando o Davi Feijoli orou. E eles faziam coisas assim que para alguns era muito gostoso, mas era muito bom. Era um desafio também, mas de fato eles eram muito gratos por estarmos ali. Meus irmãos, e eu quero encerrar com isso.
as pessoas lá fora são gratas a você pela sua simples vida. Elas são gratas a você por causa do teu testemunho em Cristo Jesus. Elas são gratas a você porque você caminha com elas e não contra elas. As pessoas lá fora, elas são inspiradas a conhecer o Evangelho de Deus, ou assim como eu vi essa semana, eles, por causa de testemunhos de pessoas que se dizem ou que estão em igrejas evangélicas, eles nunca mais pisaram em uma casa como essa. Irmãos, essa é uma ministração em amor que eu quero deixar para vocês, porque de fato é um tempo de nós irmos. É tempo de nós cuidarmos uns dos outros, é tempo de nós cuidarmos daqueles que estão lá fora, muito mais do que nós cuidamos dos nossos próprios bens. Temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, mas temos que cuidar do Evangelho de Cristo. Se Deus te deu recursos, meus irmãos, use-o em prol do reino. Use-o em prol das pessoas que precisam conhecer a Deus e não têm a oportunidade muitas vezes de estar aqui. Se Deus te deu saúde, vá. Se Deus te deu a eloquência nas palavras, pregue. Se Deus te deu a habilidade de ser uma costureira, faça isso como a Cristo Jesus. Mas faça, ide por toda a terra e pregai o Evangelho de Cristo a toda criatura, e todo aquele que crer será salvo. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu deixo aqui 2 sugestões de leitura. T.L. Osborne, um evangelista fantástico, testemunho maravilhoso, curando os enfermos, um clássico sobre a cura divina para nós. A cura faz parte do evangelismo. Muitos serão curados e crerão de que Deus é o Senhor. E ajunta-te a esta carruagem. Fica aqui um convite para você ler e também se ajuntar a essa carruagem de evangelismo no corpo de Cristo. Meus irmãos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amo muito a vida de vocês, e que a graça e o favor de Cristo esteja não só sobre vocês, mas através de vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Verdade.